Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Fomos Invitados e eu falei isso antes de falar que eu sou o Nicolas, mas enfim, acho que a gente pode seguir. Como é que você tá, Augusto? Eu sou o Augusto. Sacanagem. Eu tô bem, mano. Tô bem animado de fazer. Hoje, revelo bastidores, foi meio inusitado, né? Eu Foi, tava foi. aqui, tranquilão, jogando meu Metal Gear Solid 1. E aí, de repente, Qual é? Ah, eu tive um, É, eu tive um dia feliz hoje. Aí eu falei, pô, vou gravar um Fomos Invitados. Pô, que bom, mano, porque sempre que eu gravo um Fomos Invitados, eu tenho um dia feliz e digo mais, sempre que o tema desse aqui acontece, eu também tenho um dia. Aí eu tenho um dia, porra, Ah, sensacional. eu também, gente. Assim, é um tema bem diferente. A gente tem falado de coisas mais reflexivas, mais universais, né, Augusto? E dessa vez a gente vai falar de uma grande paixão nossa, que é o role-playing game, né, o RPG, mais especificamente o RPG de mesa, né, Augusto? Que é uma coisa que a gente experimentou bastante junto aí nos últimos anos. Sem dúvida, pra mim, eu gostaria até de experimentar mais, né? Eu acho que até no episódio do Vox Machina eu falo que se alguém tivesse aí um. Eu acho que eu devo ter falado isso mais de uma vez em algum episódio aí também. Se Ah, alguém é. tiver uma mesa. Acho que foi no Fomos Embrulhados, né? Também que, Talvez que você tenha foi a. falado disso, porque eu Foi a. mencionei que ia ser o finale da campanha. É, Então, exatamente. pra você aí que não conhece, que talvez, enfim, não esteja tão habituado, que eu acho que no caso do nosso público não vai ser muito comum, mas caso você não saiba, RPG de mesa, né? São aqueles jogos em comunidades, né? Em grupo de pessoas em que você constrói ali uma interpretação e se diverte num universo para além do seu, né? Um jogo que exercita criatividade, né? Relações interpessoais e no máximo é uma grande fantasia em que todo mundo concorda que está ali contando aquela história juntos, né? Acho que é meio que isso e, claro, tem vários sistemas, várias regras, né, de como conduzir essa história em formato de jogo, né? Uma estrutura por trás. Mas no fim do dia a base é como o nome fala, um jogo de interpretação de papéis, né? Mano, é exatamente isso, e é isso que eu gosto tanto. Eu lembro até hoje ali no início do ano de 2020, né, até antes da pandemia, foi quando a gente, ou no caso eu, que você já tinha aí o hábito de jogar, né, já tinha um grupo que jogava, Aham. e é algo que eu sabia que eu ia curtir, pela temática, pelo estilo de Porque jogo, né. você é um cara que tem um background grande com RPGs, não de mesa, mas, né, videogames, né? Virtuais, pois é, isso. Não, muito, muito, muito amplo mesmo. Quer dizer, não muito, muito amplo. Tem gente que já jogou uns que, sabe, tá ligado? Aqueles super obscuros do que Uhum, saiu só no uhum. Japão, sei lá, essas porra. Não, mas você com certeza é acima da média Não, no gênero. É. isso eu concordo que eu sou. E ainda mais, e digo mais assim, ainda nos que eu gosto mesmo, eu costumo me aprofundar bastante. Entendi. E naquela época ainda menos do que hoje, né? Hoje eu já Uhum. joguei até, enfim, vários novos títulos. E a Enfim, gente é bem diferente nesse sentido, porque primeiro eu não sou um fã de videogame, acho que como você é. E eu ia falar que a gente é bem diferente nesse sentido, que a gente é invertido, né? Eu tenho uma experiência bem maior com RPG de mesa, e você tem uma experiência bem maior com RPG virtual, né? Enfim, videogames e tal. E acho que até você tem uma experiência mais completa do que eu, se a gente pegar o todo, porque realmente acho que você, independente de ter jogado menos RPG de mesa que eu, você jogou uma campanha que durou 4 anos. Eu não tenho esse nível de experiência com jogos de videogame que são RPGs, sabe? Assim, uhum. se você quiser considerar, quer dizer, se quiser considerar não, porque objetivamente é Pokémon um RPG, eu até tenho uma experiência ok, só que eu nunca joguei Pokémon com a mentalidade de estar ali jogando um RPG, né? Interpretando ali um personagem, né? Por mais que eu estivesse imerso sim, e eu desenvolvesse uma relação ali com os meus Pokémon sabe, e com a história ali, enfim, mas eu não me via, eu via o meu boneco como alguém que eu de fato controlava, né? O treinador, né? Eu não tinha a noção de imersão completa naquela realidade. É. Não, É, e assim, eu acho que Pokémon é um título um pouco duro. Eu acho que tem outros títulos mais não, propensos, total. assim, Pra você ver como que a minha propor experiência essa.
É. essa, Você vê essa como que minha experiência com sensação. RPG não é larga, né? Eu sei lá, eu não sei, eu não sou tão fã do gênero em videogame, assim. Acho que eu não consigo me imergir tanto quanto em RPG de mesa. Tipo, com Não, pessoas. mas eu acho isso super justo. Até porque, cara, assim, a gente vai falar muito assim dessa questão, né, da liberdade que o RPG de Uhum, mesa te dá, tanto pela criatividade quanto também por não ser algo programado, né? Então você pode literalmente falar o que você quiser. uhum, Ao contrário do videogame que vai ter ali, embora muitos, né, vão ter várias opções, no fim das contas, não tem como eles fazerem, tipo, 40 jogos diferentes para cada diálogo que você faz, e, sabe? É, enfim. uhum. Então tem isso, e que é algo que eu adoro no RPG de mesa também. Mas até para outros jogos, assim, falando de jogos online, né? Tem jogos até que não são RPGs, mas que eu gosto muito também por serem de escolhas, né? Tipo o Life is Strange, que eu já falei aqui no Good Talks, Aham, mas também aham. o Detroit Become Human, que quem me É, recomendou eu, foi eu, a a- Juliana e tal. aham, aham. É, Eu até e gosto de jogos, assim, é, que envolvem aspectos de RPGs, né? Os famosos MMOs, por conta Albion da Online. Albion, por conta da ideia de ser uma comunidade interagindo junto e tal. Eu nunca joguei tanto, mas, por exemplo, pô, eu acho que um RPG, né, que hoje olhando, pô, é um RPG MMO, que eu joguei muito na vida e que eu era realmente fissurado, era o Clube Penguin. E ali realmente, ali eu É, tinha um personagem, eu era uma pessoa. tinha. Eu era uma coisa ali, sabe? Eu era ou tipo, aqueles servidores de Minecraft, né, que a gente jogava de condomínio, tipo Horn Games e tal, Uhum. que tinham todo, tipo, que era um servidor de sociedade, né, que você tinha um papel ali a desenvolver na sociedade. Ali realmente eu me sentia, realmente, acho que foram os jogos que mais me fizeram isso, mas por conta de eu estar interagindo com outras pessoas que estavam ali conciliando e todos acordaram daquela fantasia junto. Tipo, quer dizer, acordaram em participar daquela fantasia juntos. Mas eu acho que eu sozinho, tendo que interpretar o boneco, só conversando com NPCs que já tem frases preset, por mais que hoje em dia os jogos sejam mais complexos e consigam fazer, né, isso se desenvolver de uma maneira menos binária, eu não consigo me imergir tanto quanto no RPG de mesa. Mas enfim, acho que é por isso até que a gente escolheu esse tema de RPG de mesa especificamente, e não o gênero como um todo. Acho que sem mais delongas, vamos fazer um corte pra gente não ter um blocão, Augusto? O que Igual a você última acha? vez? Pois é. Aprendemos. Bora. Ai, ai. Então, Nick, eu comentei, né, agora nesse último corte, que a minha experiência começou ali em 2020, né, te pedindo pra mestrar pra mim e pros nossos outros amigos que eu achei que tinham, assim, esse perfil de curtir um RPG de mesa, mas justamente é isso que eu queria te perguntar, né, você já tinha essa experiência, você já tinha jogado, se eu me lembro bem uma vez, até bem quando você era bem mais novo ali com o Pepper, né, e tudo, É, mas você também já estava ingressando ali numa outra mesa, né, com o Vitão e tudo, a verdade é que e... são alguns momentos mesmo. Você tá É, certo. pois é, então, mas como foi assim a sua experiência prévia a ser o nosso mestre, né? Porque o mestre. Você como mestre eu conheço bem, mas você como jogador eu tô tendo uma visão um pouco maior agora, né? Por causa do Danger Patrol. Sim. Mas enfim, ainda assim é pouca, né? Assim, eu tive contato com RPG sim na adolescência, graças ao Pepper, que já veio aqui no Raio X, né? Foi o primeiro. E foi muito bom, assim, eu realmente descobri esse universo maravilhoso. Eu sou muito grato até por ele, a ele por isso. E a gente teve uma campanha que, assim, de início, né? Ainda mais que a gente era adolescente, né? Comecei a jogar com 13 anos. A gente teve uma campanha ali que não era constante, porque, tipo, a gente tinha que jogar os fins de semana quando a gente conseguia marcar e tal, e era uma coisa meio que, tipo, não era estruturado direito, porque a gente tinha menos autonomia, né? Adolescente, tipo assim, a gente vai fazer o que a nossa mãe deixa, né? Sabe? E é uma coisa que RPG geralmente dura um dia inteiro, então você tá o dia inteiro na casa do amigo, não é todo fim de semana que você, vou ficar o dia inteiro na casa do fulano, sabe? Tipo, não rolava muito isso, né? E aí a gente foi tendo sessões em ritmos bem cadenciados, assim. Tipo assim, a gente teve umas 3 sessões lá em 2014, foi quando a gente começou a jogar. Aí a gente deve ter tido, tipo,
uma em 2015, e aí nesse meio do caminho, teve gente que se mudou, aí saiu da mesa, porque na época a gente não tinha estrutura para não jogar presencial, enfim. Aí a gente foi tendo, tipo, uma sessão a cada 6 meses, ou, tipo, uma por ano, chegou a esse ponto. E só que a gente, no meio da parada, a gente começou numa. Isso era Dungeons and Dragons, né? Que é o sistema de RPG mais conhecido do mundo e mais jogado, né? Que é o sistema do Caverna do Dragão, pra quem não sabe, né? O sistema de fantasia medieval. E aí, mano, eu sei que nessa, tipo, a gente mudou de edição, né? Teve um momento no meio da campanha do Pepper que, apesar de ser a mesma história, a gente meio que falou assim, tá, vamos parar de jogar de sacanagem, tipo, inventando regra da cabeça, e vamos começar a jogar sério. Foi quando a gente trocou de edição e começou a jogar na moral mesmo, seguindo mais as regras e tal. E aí foi maneiro, só que a gente não manteve. E é um dos meus grandes sonhos hoje, assim, até um dia tentar encerrar essa sessão, dar um. Ela não tá nem no fim do primeiro ato, eu diria. Mas dá um fim digno pra ela, porque são personagens que eu realmente eu tenho um carinho muito grande, porque foi meu primeiro personagem, né, de RPG. Então, enfim, é isso. Mas aí eu tive um grande ato de alguns anos, e aí quando eu conheci esses amigos da Juliana, que se tornaram meus amigos depois, eles estavam querendo começar uma mesa e tal. Primeiro eu joguei Call of Cthulhu com um deles, que é um outro sistema baseado no universo do HP Lovecraft, né? E aí eles queriam. Aí depois eles quiseram montar uma mesa de D&D, eu falei, pô, D&D eu me amarro. Joguei e tal, eu gosto. E aí nessa que eu tive a mesa longa com eles como jogador. E aí quando eu tava um ano já jogando com eles, que foi uma mesa também que durou 4 anos e pouco, eu comecei a mestrar pra vocês. Então foi um período aí de 5 anos em que eu tava com boa parte deles com duas mesas concomitantes, né? Foi basicamente. E aí, porra, mano, aí sim que eu desenvolvia. Acho que eu cristalizei mesmo, amadureci a minha paixão e meu conhecimento sobre Dungeons and Dragons, e em particular, e sobre a beleza que é jogar RPG. Mas me diz você aí, por que que você me chamou pra jogar, enfim, por que que você achou que seria uma boa ideia e tudo mais, antes da Ah, gente mano, seguir pra falar, de é fato. porque não tem jeito, mano. Era uma parada muito irada, tipo. Como a gente já falou lá no início, né? Eu já tinha jogado vários RPGs e tudo, e a minha franquia de jogos favorita antes de Nier, né? Que já é Uhum, mais recente, era Elder Scrolls, né? Igual praticamente toda criança na época eu joguei Skyrim primeiro, uhum, e só que diferente de muitas outras crianças da época, eu joguei os outros. Eu depois uhum. joguei o Oblivion e o Morrowind e eu adorava, e enfim. E eu adorava mesmo. E tem essa pegada de fantasia. E eu já joguei outros RPGs também, até de outros gêneros, né? Tipo Mass Effect, é um RPG sci-fi. E, enfim, até hoje em dia, isso depois que a gente já jogou RPG de mesa, mas tipo Disco Elysium é um RPG, mas ele é um RPG, tipo, contemporâneo, seria, né? Tipo, como se fosse. Enfim, tem vários temas. Mas por ser minha franquia favorita de todos os tempos, na época, né? Elder Scrolls, já era algo que eu. Assim, a temática já era algo que eu gostava, já era, tipo. Warcraft também eu joguei, não Uhum. o MMO tanto, mas assim, falando da temática, né? Já era uma temática que eu curtia. De fantasia É, medieval, de maneira é geral. Uhum. exatamente. E especificamente também o lance do jogo todo, né? Que é o RP. Lembra Uhum. aquele momento do Matheus falando, achei que agora era só o RP, achei que o jogo já tinha acabado. Lembro, lembro. Ai, Então, na muito bom. verdade é exatamente isso. E que, enfim, que é algo é, que eu adoro, né? Como eu também já falei, não só em jogos de RPG, mas também jogos só de escolhas mesmo, assim, bem triviais. Sim. Enfim, então cara, tipo assim, é algo perfeito pra mim, porque mistura as duas coisas que eu mais gosto no videogame, é algo que eu posso fazer com os meus amigos, que também já é algo que eu Uhum. adoro fazer, né? Até, enfim, aí puxa aí tantos quantos outros episódios do Fomos Invitados, eu falando assim do quão importante pra mim foi ter essa habilidade de fazer atividades com vocês, né, online e tudo, estando aqui nos Sim, Estados Unidos. sim. Então, e acaba que por sorte, né? Por sorte e por azar em algum nível, mas por sorte 2020 foi um ano que deu pra gente aproveitar bastante isso. Não por motivos bons, mas foi algo pra gente ali. Foi algo que foi um momento muito único, assim, Único. porque a gente Definitivamente único. estava numa fase que a gente já não estava, tipo, trabalhando, a gente estava estudando só, e só que a gente já tinha um nível de autonomia. E aí veio a pandemia, em que, né, eu fiquei
por um bom tempo, praticamente o primeiro semestre inteiro, quer dizer, o primeiro semestre inteiro de 2020, sem estudar. Então a gente estava meio que fazendo nada, né? Quem estava voltando aos poucos ao longo de 2020 estava voltando no modelo online, então também você tinha mais flexibilidade, não tinha muito o que fazer. Era o momento, era o solo fértil para que houvesse o desenvolvimento de algo que fosse, né, a longo prazo, que fizesse você criar expectativa para o próximo e que fosse algo social, que envolve interação com pessoas, mesmo que seja no digital, mas que envolve você criar laços, desenvolver laços. E de certa maneira, mano, eu acho que desenvolveu ali pra gente, sendo muito sincero, no meu caso, né, porque eu comecei a jogar a primeira mesa, de fato, em 2020, antes da pandemia começar, né, a mesa que eu era jogador. E aí, só que acho que a primeira sessão teve que ser online, e aí, tipo, quando a gente ia marcar a presencial pra ser a próxima, começou o Covid, acho que foi isso. Enfim. E a nossa já começou ali no fim de 2020, início de 21, né? Não, não, não. Foi no Não? início de 2020. A do Auriel. A primeira mesmo. Perdão, você tá certo. Falei besteira. Porque é isso, olha só. Eu contei a história errada antes, então. Quando eu tava começando a jogar com o Vitão, né? Essa segunda mesa né, que o pessoal que eu conheci através da Juliana e que hoje são meus amigos me chamaram, que eu joguei o Call of Cthulhu também. Quando você soube que eu tinha jogado o Cthulhu, que eu ia começar a jogar um D&D, você falou assim, pô, vamos fazer uma também e tal. E aí a gente fez aquela nossa primeira campanha que durou ali ao longo de 2020. E aí a gente ficou um tempo sem, e aí em 2021 eu vim com uma nova campanha, dessa vez, tipo, mais amadurecido já, né, com mais experiência. Falei, gente, vou querer mostrar uma campanha pra vocês, mas agora maior, né? De É. fato, uma campanha grande. Aí sim, essa durou 4 anos. A primeira durou só uns 6 meses ali em 2020, que foram 12 sessões, mais ou menos, né? Pois é, mano, mas foram 12 sessões que pra sempre estarão no meu coração. Até hoje eu uso algumas E daquelas sessões como referência de, sim, sim. de sessões, Não, tipo, e, e, incríveis. e o que eu ia falar dali é que, assim, era exatamente esse ponto. Como a gente tava ali em 2020, nesse momento que, cara, o mundo tava, né, sem perspectiva de nada, a gente tava parado no tempo, né, e no tédio, aquilo foi o nosso escapismo, né, a gente ir pra uma realidade totalmente diferente, poder ser outra coisa ali, né, enfim, sabe, se imaginar num outro mundo, com outras condições, uma espécie de escapismo e de mecanismo mesmo de coping mechanism mesmo, de mecanismo para conseguir manter um contato, sabe, com as pessoas. E eu acho que isso foi muito importante, mesmo Foi. assim. Mano, sem dúvida, tipo, o Eu tinha um RPG. motivo pra ficar animado pra semana, né? Tipo, Pois é, não, mano, e o RPG, assim, desde que o HG acabou ali, em 2015, né? ele Foi a primeira coisa que a gente fez, assim, consistentemente enquanto grupo, né? sim, Desde que o no, HG sim, terminou, sim. quer dizer, com o grupo que a gente tava jogando RPG, né? Mas Uhum. porque, mano, foi um período Acho que o ali. GTA ele chega a fazer isso, mas não com a mesma quantidade, não pela mesma quantidade de tempo, né? Não, tipo, Não foi pela mais mesma quantidade de curto. tempo e nem quantidade de pessoas. Eu acho que tudo pra mim depois daquilo. E até hoje em dia é bem assim. É predominantemente, tipo, eu e o Christian. Quer dizer, falando de mim, né? Particularmente. Eu faço com o Christian, tipo, Uhum. Overwatch. Eu jogo com o Christian. Aí o Paulo entra, mas O bem menos Gabriel do que o entra, o Christian. O Matheus Gabriel entra, entra. mas bem É. menos que o Christian. Exato. E com o Christian eu tenho várias experiências. Assim, a gente jogou AW, COD AW um tempão, Não, GTA vocês a gente jogaram jogou um dezenas de tempão. jogos. É. Enfim, a gente, a gente manteve esse hábito, The mas Forest. o. Porra. Mas o. Cara. Mas enfim, o RPG realmente, pô, tava todo mundo ali na. Quer dizer, depois de um tempo começou um outro a aparecer menos, né? Mas. É mas, mas no porque início tava todo mundo mais embalado. assim, porque a vida foi acontecendo, né? Tipo, a realidade foi voltando, né? Sobretudo na segunda campanha, que a gente já começa em 2021, em que E todo que mundo já durou meio que. muito mais tempo, né? E a segunda campanha durou até ano passado, 2024. Então, realmente, foram 4 anos em que muita coisa mudou, né? A gente saiu de só estudar para estudar e trabalhar, só estudar e trabalhar online para ser presencial, né? Enfim, e várias coisas. Você mudou de casa mais uma vez. Enfim, eu acho que mudou muito a rotina de todo mundo. O João também se mudou, né? Enfim. É. Então, eu acho que realmente.
E isso é uma das barreiras, né? Eu acho que eu vou até tirar um tempo para falar disso. É, antes de falar de continuar falando dos pontos positivos, é bom dizer isso também, né? Que tem barreiras para se criar esse hábito, esse hobby de jogar RPG de mesa. Que a primeira barreira é, de fato, você precisa de pessoas, né? E geralmente o ideal é que sejam pessoas que você conhece, que você tem uma relação, né? Enfim, porque o RPG é importante. Ele é um jogo que é construído em comunidade, então se você não tem um nível de intimidade com o indivíduo com quem você vai jogar, você tem que ter uma cabeça muito boa pra conseguir fazer aquilo, sabe? Como se fosse quase um ator, né? Que vai, tipo, entrar em personagem ali, entrar em cena sem ter intimidade. Mas para fazer esse tipo de coisa de maneira amadora, como a gente faz, eu acho que requer um nível de intimidade com as pessoas, eu acho. Ou pelo menos ou pelo menos um ambiente não hostil, né? E aí a quantidade de pessoas é o primeiro limitante. Eu acho que o segundo limitante, quando se envolve pessoas, é justamente a conciliação do tempo, né? Que isso sempre vai ser um problema, né, Augusto? Porra. Porra. É, enfim, que acho que esse é o grande problema de todas as mesas de RPG, né? É porque todo mundo quer o bolo, né? Mas ninguém quer pôr a mão na massa. Ninguém quer. E assim, eu ia também. Isso é uma frase que eu acho que serve muito pro mestre, né? E que, enfim, aí você vai poder falar. Porque mano, eu às vezes fico pensando, cara, eu acho que eu ia ser um mestre bem. Tipo, quer dizer, obviamente tudo tem a prática, né? Mas eu acho que de todas as pessoas ali que jogaram, né? Quer dizer, obviamente é aquela clássica coisa, né? Tipo, vou falar que você era a melhor pessoa pra ser um mestre porque você de fato foi o mestre, então é a referência que eu tenho. Mas realmente, mas pensando no todo ali no grupo, eu acho que não teria melhor candidato do que você pra ter sido mestre. Ah, Não, e eu não digo obrigado. isso pela experiência, né? Quer dizer, porque isso é óbvio, né? Tanto que por isso que eu te pedi. Mas, mas por você, eu acho que você tem um nível de proximidade bom com todo mundo ali. Quer dizer, todo mundo tem entre si, né? Mas eu acho que você também é uma pessoa que tem. é, eu acho que você tem uma bagagem cultural, né, muito ampla. Então, assim, em vários momentos, coisa. Você conseguia fazer várias referências que, enfim, diversas pessoas iriam pegar ali, talvez pessoas diferentes em determinados pontos, mas até quando pessoas falavam pra você, descrevendo alguma coisa, né? Tipo, ah, eu vou fazer essa ação desse jeito aqui, igual sei lá o quê, né? Tipo, igual no filme tal, ou sei lá, igual no sei lá o quê, Aham. no seriado. Você sabia do que se tratava, né? Então eu acho que isso foi muito bom pra deixar as coisas mais dinâmicas. E mano, eu acho que, sei lá, se fosse se fosse outra pessoa seria de outro jeito, né? Talvez eu, Eu acho. enfim. Quer Claro, dizer, óbvio que seria. seria. Não, É, eu já tive. shocker, né? Mas eu digo assim, eu digo que eu acho que você era a pessoa mais versátil. É isso que eu quero dizer, mais versátil pra Entendi. estar conduzindo aquilo Eu, ali. eu, eu respeito o que você está dizendo, vou levar como elogio, mas eu acho que, de maneira geral, tirando a parte técnica, eu acho que todo mundo ali é bem capaz com linguagens e abordagens totalmente distintas, nem todos os casos totalmente distintos, mas com abordagens distintas, conduzir uma campanha. E aí, só para quem está ouvindo também, né, se caso não esteja familiarizado, essa lógica que a gente está falando de mestre e jogador, né, o mestre é de fato quem vai criar aquele universo e narrar é o narrador, né? Quem vai narrar aquela história para que os jogadores possam interpretar e não entendam ele como um diretor de uma peça. Não, ele não vai obrigar os jogadores a fazerem nada se ele for um bom mestre. Ele vai narrar as situações e entregar ali na mão dos jogadores para que eles reajam ao mundo que ele criou. Né? E os jogadores são esse papel, então, que vai estar ouvindo do narrador, do mestre, né? Do Dungeon Master, como a maioria das pessoas chamam, ou Game Master, como outros chamam também. É, e vai ouvir aquilo, né, aquela narração, aquela descrição e vai interpretar o personagem que elas estão interpretando. Mas assim, eu acho que tirando a parte técnica de que eu tinha muita experiência já de estar jogando RPG há um tempo e tal. Sendo que a minha primeira campanha, na verdade, mestrando pra vocês, eu tava jogando, voltando a jogar há pouco tempo. Então ela foi até meio que parecida com a minha primeira experiência como jogador lá com o Pepper mestrando quando eu era adolescente. Porque a gente não sabia direito as regras, várias coisas eram assumidas e simplificadas e reduzidas, porque as regras não são tão intuitivas e tão fáceis assim. E era bem mais simples, né? Tornava a campanha bem mais simples nesse sentido e bem mais. É, como é que eu vou dizer? Tornava ela mais simples e mais
literária, talvez, do que se ela for, né, tipo, mais narrativa do que mais complexa, técnica. E isso que eu ia falar de uma outra barreira, além de ter um grupo de pessoas disponíveis, né, ser uma barreira importante, fundamental, quer dizer, ter um grupo de pessoas e ter um grupo e tê-las disponíveis, que são duas coisas diferentes. A terceira barreira é de fato a barreira de entrada de conhecimento, assim. Alguém vai ter que se adentrar naquele sistema para entender as regras e não vai ser de uma hora para outra, não vai ser a primeira sessão que vai sair perfeita. Não dá pra você querer começar a mestrar para um grupo de jogadores já fazendo uma mega campanha épica de 1 bilhão de sessões, né? Como muitas pessoas tentam fazer, né? Como eu mesmo fiz com vocês, porque vai ser tentativa e erro, são muitas regras, não é tão intuitivo assim de início, requer um nível de leitura sobre as regras, não é uma coisa tipo Uno que você aprende jogando, né? Você aprende jogando muito, tá? E eu sou um exemplo tácito disso. Eu não li o livro com profundidade assim várias vezes. Eu consultei o livro enquanto jogava e eu aprendi jogando, sabe? Enfim, eu aprendi fazendo mesmo. E aí, pra fazer isso, você tem que fazer coisas aos poucos, né? Ir errando e tentando, né? Mas enfim, é basicamente isso. Então eu acho que tem essa barreira também de entrada pra uma pessoa que quer começar esse hobby do zero, que é, mano, alguém vai ter que ler o sistema. E até um problema pra mim hoje, porque hoje eu só sei mestrar D&D e eu não tenho vontade alguma de pegar outro sistema pra ler o livro inteiro e aprender regra. Não tenho essa vontade, não tenho nenhum saco. Jogo, quem quiser me chamar pra convidar pra mestrar para jogar qualquer coisa de sistema diferente, jogo e vou aprender na hora também, não vou parar pra ler o livro antes. Eu sou bom de aprender na hora, prometo, tenho experiência com RPG, mas eu não vou, sabe, tipo, eu não vou Então, Nick, aprender pra eu, mestrar. eu queria te convidar aqui pra fazer uma parte 2 lá da sessão dos mercenários, então. É um sistema que você já conhece. Não, Todo mas mundo pra, gostou mas muito. pra jogar, jogador eu entro mole. Não, eu falei de brincadeira, né? Vai que colava. Mas, Eu mas acho que enfim. isso é legal falar também, mas enfim, vamos falar disso em outro momento. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que no geral, assim, queria ouvir de você um pouco, acho que eu tô falando muito. Queria ouvir de você um pouco o que que você sente quando você joga, por que que te fez se apaixonar Pô, pelo mané, não, pra mim é papo de eu formato. chorar. Quando eu sei que tem RPG, é tipo o Bob Esponja acordando no melhor dia de todos, tá ligado? É, pra mim, é o oposto do que eu sinto quando eu sei que a faculdade tá voltando. É, mas enfim, eu tenho um ritual bem específico que é obviamente meme, mas eu já compartilhei com o Nick quando eu penso nesse terror que é. Pra mim o RPG é o contrário. Pra mim o RPG é tipo, sei lá, é a coisa mais divertida da minha vida toda. Mentira, tá? Quer dizer, mas tá lá, tá ligado? Tipo, porque até quando eu tô no Brasil, pra você ver o nível da É coisa, um né? dos seus top hobbies, né? Não, porque é assim que eu sei se eu gosto da parada mesmo. Se eu tô no Brasil e ainda faço, é porque eu gosto. Tipo, assim, Sim, porque sim, perfeito. aí eu tenho mais alternativas, né? Então pra mim não é só um negócio tipo, eu tô aqui nos Estados Unidos, vou jogar um RPG porque eu não tô fazendo nada, né? Tipo, foda-se. Não, é tipo assim, pode ser um sábado à noite no Rio de Janeiro, e se me falarem, Augusto, vai ter um RPG hoje, eu vou falar, porra, é meu programa de sábado, foda-se. Tipo, porque eu gosto muito mesmo. Eu, na época, quando eu tava aí, né, inclusive, né, agora nesse último final de ano que teve, eu tinha todo um ritual, pô, pedia pizza e tal, e era isso. Era muito Uhum. show. Eu acho que essa é uma coisa também, né? E é uma. A questão da disponibilidade passa muito por isso, porque a galera, ela, muitas vezes interpreta uma sessão de RPG, né? Vamos marcar uma sessão como se fosse, pô, vamos entrar lá pra jogar um negocinho, sabe? Ou vamos na casa do fulano jogar um baralho. É, E que não é, não porque é, assim, é bem diferente, porque requer um preparo anterior que vem do mestre, que vai preparar aquela sessão com aquela campanha, né, que tá rolando. Sessão é um dia de jogo, tá, gente? Campanha é todo aquele conjunto de sessões que contam aquela história maior, se houver, né? é. É, Sessão é tipo um episódio, campanha é tipo seriado. é isso, Entendeu? é isso. E não dá pra, tipo assim, pô, fulaninho faltou. Mas meio que na última sessão a gente terminou com o fulaninho preso na boca de um dragão. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou falar assim, gente, o fulaninho ele saiu e tá dormindo. Então, assim, infelizmente a gente não é meio realmente inflexível. Vocês já sabem, como já devem saber, né?
pessoal aí, todo mundo na vida adulta, já como é que é difícil marcar coisas com um grupo de amigos realmente que todos vão, né? Que sempre vai ter alguém que falta, né? Então imagina isso, literalmente isso, só que tem que ser uma coisa que assim, vai ser no fim de semana porque ela dura no mínimo umas 3 horas, no mínimo. Duas Mínimo. horas e meia, 3 horas, pra Isso ser uma sem sessão considerar o curta. atraso, os 10 minutos da É, galera falando putaria no início da sessão. falando merda, dá tudo desconectado. É, que faz parte da experiência, porque é um lugar pra gente realmente, tipo um ponto de encontro. Então tá todo mundo ali junto, antes de começar a sessão, tá todo mundo ali junto, trocando uma ideia, se atualizando da vida e tal. E depois a gente começa a jogar. Então é normal. Mas, assim, então não é fácil realmente marcar por causa disso. A disponibilidade não é, tipo, é porque realmente tem que ser uma coisa de que todo mundo pode, por algumas horas, umas 4, 5 horas, idealmente, sabe? E ninguém pode estar de fora. Então, quanto mais pessoas você bota nessa equação, pior, né? Porque mais chance de ter algum compromisso. E a gente sabe como é que é, né? É, É, enfim, não é mole. Mas Mas falando, acho que a gente tá falando muito dos downsides também, assim, falando do lado positivo, assim, de maneira tudo. mais concreta. É, porra, cara, é muito legal, porque eu acho que, assim, né, tem essa questão de você criar ali um personagem e você tem total liberdade de fazer o que você quiser. Literalmente, Sim. né? Você vai Uhum. claro que em conjunto ali com algo que faça sentido dentro da história, mas dá pra encaixar. De novo, um negócio muito livre, muito Tipo assim, aberto. você não vai ser um soldado Da SWAT que tá da, na. na que Idade tá- Média. mas você vai adaptar pra isso, tá ligado? Tipo, Uhum. você Você vai vai ser um ser mercenário um. aposentado, sei lá. Exato, exato. Você vai adaptar. E assim, e falando dos personagens em si, né? Você pode ser quem você quiser. Você pode ser uma pessoa totalmente diferente de quem você é. Você pode ser Sim. uma pessoa até. Ou não, você pode ser alguém que é parecido, ou talvez assim, você pode fazer alguém que você gostaria de ser, ou tipo assim. É. E você pode explorar, sabe, vários aspectos da Nuances sua disso, né? personalidade. Sim. Exato. Você pode inserir coisas assim, coisas suas, pessoais, que você gostaria de explorar ou desenvolver, você pode inserir nesse personagem e viver essa aventura, né? Como a gente falou. Mas eu acho que vai até para um pouco além disso, porque você vai estar ali interagindo também com o personagem das outras pessoas, né? Uhum. Então não é tão simples assim, tipo, não é igual num jogo de videogame, né, onde muitas vezes você vai estar jogando com o protagonista, então, tipo assim, É. sabe, você Não, vai upar o como seu na. carisma e todo mundo vai concordar com você sempre, você é o líder da party, tá ligado? Uhum. Aqui você tá ali, você tem que tá em linha com o grupo, né? O Não, eu acho que que, é como na vida real, você não tá no controle da situação. exato. Então as pessoas vão reagir às coisas que você fizer da maneira que elas entenderem que elas vão reagir, tipo, elas, sabe? Então, Não, exatamente. é isso, assim. É, Então realmente te força ali a ter bastante criatividade, a ter tipo um improviso. Eu acho que isso e, são e habilidades. é desenvolver realmente, tipo assim, trabalho em equipe, pensamento É, rápido, pensamento, raciocínio lógico, interação interpessoal, né? Saber transicionar em ambientes, porque um e mestre eu que acho que vai. até, perdão Ah, só te cortar, não, mas eu relaxa. acho que além disso tudo também te faz ter uma te faz ter. Tipo, você vai precisar, às vezes, ter uma maturidade emocional. Não, talvez não maturidade emocional, mas você vai ter que ter uma inteligência. Inteligência emocional pra interpretar ali sentimentos de uma pessoa que talvez não é você, né? Tipo assim, você tá jogando e no jogo seu pai morreu, tá ligado? Do seu Sim, personagem. Vai ser algo importante pro seu personagem. Pra você, do jogador, talvez, tipo assim, você não vai chorar porque, tá ligado? o seu O, boneco, o o, é, pai o, do seu o boneco morreu. pai do seu boneco morreu. Mas para aquele cara ali que você tá interpretando, isso é algo real, sabe? Então Sim, você precisa. é, você precisa ter um grau de. Assim, de imaginação. empatia, porque De eu empatia, de queria. imaginação, você precisa trabalhar na sua mente, você precisa sentir coisas que você talvez não sinta, ou que talvez você até fuja de sentir, né? Talvez o mestre te Uhum, provoque a isso. perfeito. E que, enfim, e que eu acho que é tipo uma experiência surreal e que eu não tive com. E eu amo videogame, amo todos. Não todos, né? Mas assim, amo a mídia, não amo todos. Uhum. Mas eu amo, assim, jogar videogames e amo, principalmente desse tipo, mas é algo que no RPG, pô, Cara, é eu, explorado de maneira diferenciada.
eu vou puxar muito o gancho, porque você acha que você falou muita coisa interessante. A primeira de todas é que sim, interpretar um personagem te habilita a fazer várias coisas, né? Você pode fazer uma projeção de fato do que você gostaria de ser. Você, você pode fazer o contrário, você pode jogar todas as suas inseguranças num personagem e tentar interagir com elas. É como se fosse um grande ambiente de testes onde você pudesse extrapolar e desenvolver os seus sentimentos de fato através da empatia. E eu acho que é aí que vem a beleza da arte do RPG enquanto arte, que é melhor dizendo. Porque assim, acho que um dos papéis fundamentais da arte, né, seja ela literatura, arte plástica, seja ela cinema, música, enfim, é, seja ela o que for, né? É, é você conseguir dar perspectiva às coisas e, e, e entender melhor através de um outro olhar, né, sobre um tema. E aí você sai engrandecido daquilo, enriquecido dentro de si. Você ganhou uma nova perspectiva, seja através da empatia, quando você está lendo um livro, você se bota no lugar daquele personagem que vive uma realidade que você não viveu. Então você passa na sua vida real a ter mais consideração e compaixão por esse tipo de situação, a dar mais, a trazer à luz essa questão, né? Ou quando você vê um filme que tem uma situação, né, que fala sobre um tema X, você aprende a lidar melhor com aquele tema quando você vê um filme que, né, que trata aquilo. Então acho que a arte tem muito esse papel de fazer com que a gente veja de diferentes perspectivas um assunto e consiga sair transformado quando a gente olha para a realidade. E o RPG, eu acho que ele é uma mídia tão intensa nisso, porque uma mídia não, né, mas uma forma de arte, uma forma de entretenimento tão intensa nisso, porque ele é extremamente interativo, né? Precisa partir de você, você não é passivo e a informação está sendo jogada ali por um narrador de um livro ou por uma escolha de uma direção de um filme, né? Ou por uma escolha artística do músico ou do pintor, né, do escultor que fez aquela obra, mas não, você é parte ativa e viva daquela história que você está contando e você pode escolher e você vai se descobrindo como lidar com as coisas a partir dali. E aí uma dança muito. Tem que ser muito harmoniosa e respeitosa entre o mestre e os jogadores, no sentido de o mestre tem que saber, como você falou, provocar os jogadores, né, para que eles tenham esses momentos de reflexão sobre um tema X, Y, Z, né? Enfim, de entender, de se debruçar sobre aquilo, se permitir sentir aquilo na perspectiva dos personagens e dos jogadores também de entender o que eles querem ou não, até que ponto eles querem acessar ou não. Então tem uma troca ali de sensibilidade, sabe? É muito importante isso. E eu saio muito engrandecido de jogar RPG nesse sentido. Eu sinto que eu passei por alguns mestres diferentes, né? Um punhado aí, talvez acho que 5, 6 pessoas diferentes já me mestraram e é muito bom como cada uma delas, mesmo que seja só numa one shot, mas cada uma delas consegue me fazer ter uma perspectiva nova sobre algum assunto, sabe? Tipo, ou mesmo que seja um mesmo mestre, mas por várias sessões, que como você sempre consegue ter uma nova perspectiva sobre algo, pensar melhor sobre uma coisa, sabe? Enfim, Cara, é isso. é. Não, mano. Desculpa por fazer um Mas, monólogo. não, mas, mano, essa que é a beleza da coisa mesmo. Eu acho muito louco, mano, porque você sabe que ali na. Pô, eu ia falar na meiuca da nossa última sessão. Da nossa última sessão, não, né? Da nossa última campanha. Que Uhum. foi a maior, né? E Sim, é tudo que durou tal. 4 anos, é. Exatamente. Cara, eu levava muito a sério, mano. Eu Uhum. levo- chegou um ponto que sei lá, parecia que eu tinha criado uma nova parte do meu cérebro que era feita pra processar os pensamentos da minha personagem. Porque eu fiz uma personagem, já reparem, né? Uma personagem. Eu falei, mano, quer saber? Eu vou fazer uma mulher porque vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. É pra ser fantasia, pô. E foi ótimo. Vamos. É. Não, então, e eu não quis, pô, ter nenhuma rota fácil, não, né? Tipo, muita gente pode talvez fazer muita gente assim, eu digo eu, né, homem hétero, faz uma mulher, mas faz lésbica pra, enfim, né, pra poder, sei lá, também se relacionar com mulheres ou qualquer coisa assim. Mas eu não, eu falei, mano, eu vou fazer ela vai ser uma mulher hétero, tipo, e, enfim, eu vou tentar, né, vamos ver como é que vai ser.
E realmente, mano, passou um tempo ali da sessão e tal, e eu tava tipo assim, mano, acabou, pra você ver como são as coisas. Eu ficava pensando em todas as coisas que aconteciam ali durante a campanha, né, na perspectiva dela, e acabou que eu comecei um romance com a minha personagem do RPG com o Paulo. Quer dizer, não Uhum. com o Paulo, né, mas com o personagem do Paulo. Que pra mim é uma parada, tipo assim, na vida real, não, pô, eu não ia ser atraído, né, pelo Não, Krieg. isso Mas a aconteceu. Brigitta foi, tá ligado? E eu fiquei pensando nisso, falei, cara, que loucura, né, mano? Eu tô aqui, tipo, tô tendo que pensar com essa cabeça dessa mulher que não existe, mas que sou eu, sabe? Que sou eu que Sim, tô sim. controlando, interpretando. Você que dá vida a ela. Exatamente, eu que dou vida a ela. E aí, às vezes, eu parava pra pensar e falei, porra, eles são um casalzão, né? É, Não, e tá ligado? o mais belo é isso, é que foi uma coisa construída a 8 mãos, né? Porque quando você olha, a gente começa a campanha, não era nem um pouco a sua intenção que a Brigitte tivesse um romance com um personagem da mesa necessariamente. Assim, ah, vou entrar Ainda pra ela mais o conhecer. dele, É, e vocês. pra destacar aqui, ainda mais o dele. É Que que era tipo vocês de início. o antônimo da personagem dela, tá ligado? Vocês eram totalmente antítese, né? Tipo, e aí realmente a coisa foi construída para ao longo de vários meses, acho que até depois do primeiro ano da campanha, que vocês de fato fizeram a transição do From Enemy to Lovers, que é um clássico né, da literatura, enfim, é um trope clássico, né? Pessoas que começam se odiando e aí acabam, começam a se gostar e tal, enfim, e aí acabam se amando. E vocês construíram isso, você e Paulo, e eu, né, guiando a coisa como um todo, só que naturalmente, sabe? Tipo assim, não foi planejado desde a primeira sessão, vai ser, sabe? Tipo, e isso entregue a você. Tipo, você como um leitor ou você que tá assistindo um filme, tipo Harry Met Sally, que você só tá vendo aquilo É. passivamente acontecendo. Não, você fez parte de transformar, então você teve que se imaginar como mulher, sabe? Tipo, cara, muito louco. E Não, como mano, de. não, mas foi exatamente isso, sei lá, e eu lembro até eu acho que eu cheguei a comentar isso com o Paulo uma vez, assim, quando eu senti que tava, como é que fala? Florescendo. Aham. Quando eu senti que tava florescendo ali, eu falei, cara, é muito louco, né? Porque às vezes, não sei se isso já deve ter acontecido com a maioria das pessoas, né? Sabe quando você tá, tipo, tem, sei lá, uma amiga ou uma pessoa assim que você tá ali. Tudo bem, assim, eu nunca tive uma enemy to lovers, tá ligado? Mas tu sente um spark. Mas tipo assim, já tive, sei lá, pessoa normal e que vai interagindo ali, do nada você se pega pensando, tipo, porra, será que eu gosto dessa pessoa mesmo e tal? Eu Aham. juro, eu tava, tipo, sei lá, deitado, eu falei, cara, Você eu falou, acho que a você Brigitta percebeu que você gosta falou no do. feminino, né? Sou deitada. Aí fudeu. Pra tu ver. O nível Só pra de. deixar claro aqui pros ouvintes, o pai aqui é espada. Mas, mas falando sério. Ai, Mas cara. o. Onde é que eu tava? Ah, a Briguita. Aí eu, Augusto, estava deitador. Só que aí tava pensando. Só que eu tava pensando, tipo. Cara, eu acho que a Briguita gosta do Chris, tá ligado? Tipo. É mole? E aí? E o que eu vou. Mano, juro, eu fiquei pensando, tá, o que ela vai fazer about it, tá ligado? Não sei. Não sei, vamos ver na próxima sessão, tá ligado? Parecia realmente quando você tem, sei lá, um crush na escola e você vai pra escola no dia seguinte pra ver qual vai ser, né? Era tipo a próxima sessão, o que vai ser, tá ligado? Ah, cara, é muito belo isso mesmo. E isso é só um dos aspectos, assim, da Briguita. Pô, eu podia fazer um podcast da Briguita. Mas Sim. Não, e o mais mas legal é que a gente começa, é assim, eu tento sempre fazer isso. Até quando eu vou criar um personagem novo, eu não tento construir ele inteiro já pré-sessão, sabe? Tipo, eu vou descobrindo como eu quero, porque assim, eu tenho uma base, né, claro, de como eu quero que ele seja, né, personalidade e tal, mas aí eu vou buscando em mim, poxa, mas o que que faz ele ser assim? Tipo assim, claro que eu tenho uma história de antecedente, né, uma história de origem dele, de ponto-chave, mas eu vou descobrir como que eu vou, sabe, fazer como ele vai ganhar vida, entendeu? Como é aquele personagem que eu criei. Isso serve tanto pra quando eu tô jogando quanto pra quando eu tô mestrando também, porque os jogadores o tempo todo interagem com os famosos NPCs, que na verdade não são bom, são são NPCs pros os- jogadores, né? porque eu tô interpretando, né? Então eles são Jogados pelo é, mestre. jogados pelo mestre, exato.
controladas pelo mestre. Inclusive, eu acho que até no guia no livro do mestre eles chamam, né, no português pelo menos, acho que são personagens do mestre. É PDM, tipo, é personagem do mestre. Não é, tipo, NPC. Enfim, Hum. é, mas eu acho que você. E aí você vai descobrindo, tipo, tá, eu quero fazer um personagem que ele tem um trauma, sei lá. Porque pode ser dos dois caminhos, né? Você pode começar falando assim, eu quero ter um personagem que ele tem um trauma que é sobre confiar nas pessoas. E aí a origem desse trauma é porque, sei lá, o pai dele abandonou ele. E aí você vai descobrindo como você vai interpretando isso aos poucos, e aí você vai construindo melhor essa história. Não, mas é porque o pai dele abandonou ele assim, por causa disso, disso, isso. Então tem esse tipo de relação que ele tem mais insegurança, e isso transformou ele numa pessoa insegura, isso transformou ele numa pessoa arisca, uma pessoa que não demonstra sentimentos pros outros. Enfim, ou você pode fazer o outro caminho. Você começa a falar assim, eu quero fazer um cara tímido, quero fazer um cara assim, assim, assim. E aí depois você vai construindo os detalhes antecedentes. Ele é assim porque, na verdade, ele tem isso, isso e isso. Então você pode fazer dos dois jeitos, sabe? É claro, sempre coordenado com como o mestre vai guiar a história, para que você não afete muito né, a narrativa também, porque não pode ser uma coisa que não faça sentido narrativamente, mas. Pois é, mas você é, chega numa cidade do nada e o jogador mete, eu era o rei daqui, antigamente. tipo, Tipo, e tipo, não não tem é. como. Tem limites do que você pode falar que você é ou que não, né? Mas. Quer dizer, de acordo com o que o próprio mestre estabelece. E assim, acho que essa coisa de a gente estar encarando situações, conflitos e situações que vão te requerer, como você falou, uma inteligência emocional e uma maturidade emocional para lidar, também tem muito a ver com esse pacto que o mestre e os jogadores têm que fazer antes da campanha começar, que é assim, gente, assim, eu posso, eu quais temas eu posso tratar, quais temas, porque às vezes a pessoa, de fato, a pessoa real, né, muitas vezes ela tem temas que ela não quer abordar, né? Porque são muito pessoais dela e que ela não quer no universo de RPG, onde ela está usando aquilo, né, como um escapismo, né, um hobby, ela às vezes não quer lidar, né, com um tema que é sensível, que é gatilho emocional para ela. Então isso tem que estar muito bem estabelecido no início de uma campanha, gente, olha só, não vou tratar disso e tal. E por isso que eu entendo que em certo sentido o que você falou de tipo assim, você é uma boa pessoa porque você conhece todo mundo em um certo nível, eu não precisei falar para as pessoas, gente, eu poderia, e seria até mais prudente, mas eu consegui, sem fazer isso, né, sem chegar para as pessoas e falar assim, gente, quais são os temas que vocês não gostariam que eu trouxesse na campanha de jeito nenhum? Por exemplo, poderiam falar para mim, sei lá, morte. Poderiam falar pra mim, sei lá, violência doméstica. Poderiam falar pra mim, sabe, abuso infantil. Sei lá, tô falando várias coisas pesadas aqui, né? Até perdão pra quem tá ouvindo. Mas enfim, poderiam falar várias coisas. E eu poderia, beleza, vou cortar isso da história. Se eu tiver que botar alguma coisa, se eu pensar em botar isso na história, eu não vou botar, porque a pessoa tem um gatilho em relação a isso. Mas eu não fiz isso porque eu já meio que conheço vocês há muitos anos, né? A maioria de É, vocês eu conheço há mais de 10 anos. Então, eu meio que sei onde eu posso tocar com cada um, então, inclusive, e isso permitiu até com que a gente conseguisse tocar em temas bem interessantes, né, ao longo dessa campanha de 4 anos. A gente tocou em vários temas bem pesados, né, inclusive. Enfim, mano, engraçado você ter mencionado isso. Eu vou te mandar um. Vou te mandar um, um meme depois. Mas enfim. ok, É, cara. Não, porque foi muito engraçado. Mas. Assim, não é. Enfim, bom. Vamos seguir aqui, né? tá bom. Mas o. Mano, a magia é justamente essa. E eu acho também que eu posso falar até. Você tocou nesse ponto, né? De que você às vezes pode construir o personagem de várias formas. Eu vou voltar a falar da Briguita. Tá bom. Porque eu no início fiz ela bem, tipo, não muito séria, sabe? Eu tinha um outline de personalidade que eu queria dar pra ela, tipo, tá, ela vai ser uma pessoa super extrovertida e quer fazer o bem e quer salvar o mundo, nananã. Mas aí eu fui sentindo um pouco a vibe da coisa depois, e depois eu acrescentei, assim, mais contexto nas ações dela, que eu acho que foi muito bom. Só que, Uhum. em contrapartido disso, né, eu também já interpretei. O meu primeiro personagem, na verdade, era um cara bem diferente, né? Era o Auriel, que era um elfo arrogante e só que ao mesmo tempo muito inseguro. Sobre, enfim, as responsabilidades que ele tinha que lidar e tal. E, cara, também foi um personagem divertidíssimo de interpretar, um cara, tipo, meio mimado, sabe? É, e é sobre essa pluralidade.
que eu E acho que o jogo é tinha. impressionante que mesmo tanto o Ariel quanto a Brigitta sendo pessoas bem diferentes de você, é interessante como que você tem também muitas coisas em comum com eles também. Tipo, sabe? Porque você, no final das contas, eles são uma extensão da maneira com que você dá vida às coisas, pelo menos. Então, vocês são pessoas muito diferentes, claro, né? Mas tem coisa em comum, sabe? Não, tem, pô. O Auriel batendo o barco lá na estátua do, do Moradinho. É algo que o Augusto talvez, naquela época principalmente, talvez fizesse. Uhum. É... Nem lembrava disso. Mas, não, é porque isso aconteceu off, né? Foi tipo um. Sim. Enfim. Não, é backstory. É, backstory. Mas enfim, tem esse lance assim, eu tenho falado muito dos meus personagens. Eu gostaria de falar também de uma coisa. Assim, isso aqui na verdade eu vou falar bem específico. E também tem a ver com a personagem, mas é porque eu queria ilustrar o quanto que isso às vezes traduz para as relações fora da mesa, né? Uhum. Porque na sessão, assim, eu falei da relação da Brigitta com o Chris, né? Uhum. Mas uma pessoa que a Brigitta desenvolveu uma amizade muito forte foi o Trabuco, né? E Sim. de fato, na mesa, a Brigitta estava conhecendo o Trabuco e eu estava conhecendo o Gabriel, enquanto amigo, né? Sim, total. É, então foi muito louco, porque foi um negócio que estava acontecendo ali Tanto vocês enquanto simultâneo. personagens, É, total, mano. e da gente enquanto pessoa. Então, não sei, sabe? Tipo, o RPG. Claro, porque realmente começou ali com um grupo de pessoas que eu já conhecia muito bem, né? Só que o Gabriel, ele entrou já na segunda campanha, né? Que foi justamente essa mais longa, Sim, e já no e segundo acabou ato dela, tipo, já já no tava no segundo ato. terceiro Quer mês de dizer, ele campanha. participou ali como Cabal no início, né? É. Mas, assim, algo bem passageiro, e depois também não tava E mais. foi um personagem que eu escrevi pra ele. Claro, eu dei autonomia pra ele, né? Tipo, porque na época ele tava querendo uma mesa e eu falei assim, cara, você pode jogar na minha como um NPC, eu já tenho uma história pra essa pessoa, você pode fill in the blanks do que eu já fiz pra ele, mas ele vai ter que ser assim, pelo menos assim, 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 tipo, eu dei meio que as bases dele. Mas eu dei bastante liberdade pra ele dar vida pro cara também. Mas assim, não era um personagem dele, não era uma criação do zero dele, né? E É, aí depois ele volta como não, jogador porque eu senti muita química dele na mesa e eu falei assim, Gabriel, acho que é legal você é o voltar de seu jogador. momento, né? Não, É. mano, e foi um acertaço, porque. Bom, porque justamente por isso que eu tô falando, porque foi algo que deu muito certo. Eu acho que, pra mim, particularmente, eu falo com ele até hoje, pô, tô falando com ele. Não, vocês Aqui desenvolveram uma amizade genuína. E eu me aproximei muito do Gabriel também, né? Eu acho que por outros motivos, tá? Além desse. é, Porque do nosso grupo da cultura a gente teve uma reaproximação também grande de 2020 pra cá, que é de onde eu conheço o Gabriel, né? Mas a minha relação com ele melhorou muito no RPG, assim. Você cria você dá um refresh na amizade. Você de fato tem um tema novo em comum, né? Pra você estar interagindo com a pessoa e descobrindo dela um pouco, sabe? Pois é, né, mano? E para mim foi algo muito legal mesmo, porque é o que a gente. É o que eu falei, né? Não sei, realmente, tipo, você, obviamente, eu já conhecia há bastante tempo, mas fora isso, o Christian, o Matheus, todo mundo ali eu conheci da mesma forma que eu conheci o Gabriel, que foi num jogo assim, em É grupo, né? verdade. É, mas sei lá, foi um fenômeno que eu achei que seria difícil de acontecer de novo, mas o RPG me proporcionou uma experiência parecida com a que eu tive ali quando eu realmente formei as minhas grandes E eu amizades. sinto que, de maneira geral, eu também consegui não só manter o contato, né, e a frequência com essas pessoas que participaram da mesa, mas também eu consegui, sei lá, eu sinto que eu consegui estreitar um pouco mais o laço com elas em algum nível, né? Porque eu, enquanto mestre, eu tô o tempo todo conversando com os jogadores, né? Tipo, no particular, tipo, porque eu, Porra, ontem, ontem mesmo a gente Augusto foi tirar uma dúvida sobre a eu campanha e tirava eu uma fiz dúvida. um Eu juro. podcast pra ele. Aí eu falei, beleza. Aí eu. Aí era tipo, sei lá. Eu não lembro o horário, mas digamos, 9h10. Aí eu recebo um áudio do Nick. 9h20, recebo outro áudio. 9h30, recebo mais um Não, aí eu áudio. deleto o áudio porque eu sinto que não tá bem explicado. Meu É, amigo, eu mano. gastei um tempinho. Mas. Cara, que mais que dá pra gente falar do RPG? Eu Não, acho mas eu ia que. falar, até bastante, pô, Fala aí. eu tenho até bastante coisa pra trazer, Não, mas, tu desenterra tudo. o que eu ia, o que eu ia dizer é que, assim, pra mim, realmente, ele não só me serviu pra ser um ambiente de novo, né, acho que eu falei muito disso, foi um ambiente pra estreitar minhas amizades
e um ambiente de escapismo, né? Tipo assim, esquecer um pouco do mundo para se divertir ali, como você faz com qualquer hobby, né? Eu acho que são atributos de qualquer hobby. Mas tem esse escapismo, tem esse momento de você desenvolver, se aproximar de pessoas, né, que estão fazendo aquilo junto contigo, que também todo hobby tem. Mas eu sinto que o RPG ele tem uma coisa também, para além do crescimento de inteligência emocional, né, de maturidade, de criar essa compaixão também, que eu mencionei, mas ele desenvolve umas habilidades também, cara, que você leva pra vida, assim, de como se portar em ocasiões, de saber, assim, realmente interpretar um papel. E eu acho que na vida a gente interpreta papéis o tempo inteiro. É tipo, e isso não é dizendo que a gente é falso, que a gente simula o tempo todo. Mas não é isso. Mas é porque as relações, elas, no final das contas, elas são papéis, né? O Nicolas namorado, ele tem um papel que o Nicolas amigo tem diferente, que o Nicolas filho tem diferente, que o Nicolas pai vai ter, que o Nicolas funcionário vai ter, mas que o Nicolas chefe vai ter que ter diferente, que o Nicolas representante da empresa frente a um fornecedor vai ter que ter diferente, sabe, né? Então no próprio trabalho é muito isso, assim, eu tenho uma maneira de me portar com o meu chefe que ela não pode ser a mesma maneira que eu me porto diante da minha estagiária, que é uma pessoa que reporta para mim, né? E não é que eu sou pessoas diferentes, não, mas a maneira com que eu tenho que me portar é diferente, sabe? É, e essa maneira também não pode ser a mesma que eu vou me portar perante alguém que tem relações com a minha empresa, um parceiro externo da empresa, um fornecedor, por exemplo. É uma outra postura, então você aprende a interpretar papéis e a vida é sobre isso, né? Você está sempre interpretando papéis distintos, sabe? E o RPG ele te permite fazer isso sem a, a consequência da vida, que é os problemas que pode ocasionar se você interpretar errado, né? Se você É, não. mano. Não, e principalmente esse lance realmente de interpretar, e eu digo mais ainda, do improviso e do improviso rápido, né? Porque Uhum. muitas vezes ali você vai ter que falar alguma coisa, tá ligado? Ah, não, enquanto É, mestre, então, a tática do improviso é até bem mais. Eu acho que ela é mais Nick, necessária. vou fazer um exercício aqui com você. É o seguinte: você desenvolveu uma personagem que é comandante de uma equipe aí. Uhum. E de repente, todos os seus jogadores se voltam contra ela, sequestram uma nave e vão embora pra outro lugar. E deixam ela e um outro jogador lá embaixo. Como você lidaria com isso? Mano, eu acho que eu faria ela ficar com o pé atrás em relação a eles, tá ligado? E criar essa dinâmica dela também suspeitar deles, sabe? Eu faria isso. Mas, Entendi. mas Mas, mas o que. Enfim, essa foi só uma piada interna aqui, pessoal. Mas o. Mas o. Mas o que eu tava falando mais era sobre esse lance, porque muitas vezes, assim como na vida real, né? No RPG você às vezes vai tomar uma postura, vai tomar uma atitude e que, surpresa, surpresa, talvez não tivesse sido a escolha certa, né? Ou. sim. Não certa, né? Mas a escolha mais benéfica pra você. E aí, tá ligado? É igual na vida real, mano. É igual na vida Não. real. Você, Exato, só você que assim, falou você. alguma coisa errada, você fez alguma coisa que não devia, e agora você vai ter que lidar com as consequências Eu quero, no jogo, né? No eu jogo. quero Só deixar bem que. claro, exato. Não é que no RPG você não tenha consequências dos seus atos. Você tem o tempo inteiro. Só que você está num ambiente seguro, em que tudo aquilo ali não é É real de fantasioso, fato. né? É. Então você pode, inclusive, descobrir como sair de situações, né? Pois é. Tipo, e aí na vida, quando você tiver situações análogas, você pode tentar buscar uma saída que você já viveu num RPG. Você só não vai ter que girar o dado. Aí. É, Aí isso vai mas aí ser. você também conta com as forças ocultas da vida, que é. Você não sabe se você vai convencer a pessoa ou não, sabe? E, tipo, você pode ser muito bom em convencer pessoas, mas se o santo ali não bater, sabe? Tipo, enfim, não vai rolar, sabe? Então, acho que tem muito isso. Eu acho que, enfim, e acho que, em suma, é muito isso, assim. Acho que a gente já falou bastante sobre essas qualidades, né, e até problemas nesse hobby, né, barreiras para ter esse hobby. E eu acho que eu quero trazer agora até um pouco de falando um pouco mais das barreiras novamente, mas justamente que como que foi para mim depois de tanto tempo mestrando, né, que é o momento que eu tô um pouco agora. É um dos meus hobbies favoritos da vida, eu acho que é um dos hobbies com o qual mais eu me conectei
junto com gravar o podcast aqui, o Fomos Invitados, que eu acho que é um hobby também que eu tenho uma conexão, acho que tão forte quanto. Só que depois de muito tempo, tanto jogando como jogador, e como mestrando como mestre, né? Porque, pô, mano, no final das contas foram aí 5 anos jogando pelo menos uma vez por mês, sabe? Pô, isso cansa, sabe? É, qualquer coisa que você faça pelo menos uma vez por mês por 5 anos, por mais que as coisas mudem um pouco, acho que tem uma hora que você precisa tirar um período sabático daquilo, sabe? Hum. É, e eu acho que sobretudo como mestre, porque você entra numa ressaca criativa mesmo, né? Cara, e até de virtude, assim, eu preciso não estar pensando em criar uma sessão para que eu possa refletir sobre a vida e ter novos motes para contar uma história. Porque se eu quiser criar uma campanha, eu preciso de uma história para contar, que eu queira contar, e eu preciso de pessoas para construir essa história comigo, que serão os jogadores. Mas se eu só ficar o tempo todo criando, 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 eu não vou ter tempo para viver a vida e pensar, cara, e deixar a vida acontecer em mim e deixar as coisas boas e ruins maturarem dentro de mim e eu pensar, tá, acho que eu quero explorar isso um pouco numa campanha, sabe? Porque para mim eu uso a campanha, um veículo da campanha para eu me permitir refletir sobre coisas que eu gostaria de refletir, sabe? E conjuntamente, num espaço compartilhado onde todo mundo tem um take sobre aquilo, todo mundo pode mostrar o que pensa sobre aquele ponto, ou não o que pensa, mas o que o personagem ali pensa, né? E eu tô nesse momento agora, né? Eu mestrei, aí eu vou até retomei, né? Depois de alguns bons meses sem mestrar, eu mestrei uma campanha, uma sessão de história única, né? Fechada, só Que uma foi um sessão sucesso. que todo mundo gostou bastante e eu não sei, eu sinto até que bom, né? Que todo mundo gostou bastante, mas eu sinto até que isso, por um outro lado, me faz pensar de caralho, tipo, realmente, então acho que vou ter que criar uma campanha. Mas, O anúncio oficial, você quis gravar isso porque vai ter o anúncio oficial no final que vai ter a nova campanha, né? Pode falar já. não, Entrega. não, eu não tenho, Vou sair da cal. eu não tenho, eu não tenho anúncio, não, eu não vou, porque assim, eu acho que no fim do dia a gente ainda tá numa, cada vez mais vai ficar mais difícil, eu sei, mas eu hoje não tenho muitas condições de manter essa rotina de, pô, pelo menos 2 vezes por mês, ter um dia ali e tudo mais. E o pré, né, que é preparar isso tudo, né? Vocês É. sabem como é que. Isso é muito. Cara, eu perco horas de trabalho, realmente. São tipo umas 10 horas de trabalho pra preparar uma sessão, às vezes, sabe? Tudo bem, às vezes é menos, às vezes são 5 horinhas, às vezes são. Depende muito, né, de como vai ser, mas. É, não, mas eu sei que é dureza, né? Não, Apesar de nunca ter feito. e O tem um preparo. momento. Porque tem o preparo da sessão, mas também tem o preparo da história, que ele é anterior à sessão, né? Que é tipo assim, cara, mas o que que eu quero? Porque não adianta eu ir mestrando pra ver onde vai dar se eu não tenho um objetivo, né? Então tem que ter uma organização daquela construção de mundo, que beleza, hoje eu já tenho bem mais estabelecido, mas tem que ter não só uma construção de mundo, mas uma construção de história que vai se passar naquele mundo, né? Isso é importante dizer também, pra quem não conhece, né, o hobby, você também que tá com medo de ser algo que, tipo assim, pô, mas eu tenho que pensar em muita coisa, criar muita coisa. Tem sessões prontas que existem já, tipo, para os sistemas mais famosos, que são campanhas prontas. A maioria dos sistemas, quando eles são criados, eles sempre vêm com uma sessão pronta para você mestrá-la e conhecer o sistema. Que ela já tem um roteirinho que você vai seguindo ali. E claro, os jogadores podem, claro, eles têm as escolhas deles, os caminhos que podem seguir, mas é uma sessão já pré-pronta, que você não precisa criar um universo do zero e tal. E mesmo se você quiser criar uma campanha, uma história nova, mas dentro de um universo que já existe, é só você comprar ou, enfim, acessar os conteúdos é, que contam a história daquele universo. E no fim do dia, mano, se você quiser fazer uma história de alguma franquia famosa, com base num. Tipo assim, que se passa no universo de uma franquia famosa, com base numa mecânica de sistema de um RPG que você conhece, tipo, eu quero fazer uma campanha de que se passa na Terra-média, Senhor dos Anéis, né? Usando o sistema de D&D. Você pode, assim, tipo, o céu é realmente o limite. E isso A que é gente legal. tentou fazer um experimento aí, né? Com outra estética, mas aquela foi meio complicada. Acho que pela minha bagagem mesmo. Mas eu conheço várias pessoas que utilizam. Pô, a galera do Vitão, ele mestrou uma campanha de Star Wars pra galera, e pelo que eu entendo, a base do sistema é o D&D. Então, tipo, porra, totalmente diferente, né? Star Wars pra fantasia medieval. Mas
imagina, sabe? Eu não joguei, mas, pô, é outra parada mesmo. Só que, no final das contas, ele só usa a roupagem, mais ou menos, do Dungeons and Dragons, pelo que eu sei, parecido. Mas, tipo, outra roupagem completamente diferente. Então o céu realmente é o limite, sabe? Pra criar histórias e tal, jogar histórias. O importante, assim, e aí dicas pra quem, tanto pra quem vai ser jogador quanto pra quem vai ser mestre. Tem que ser legal pra todo mundo. Então, veja bem o que as pessoas do grupo querem, você enquanto jogador, será que você tá afim de jogar aquela coisa que tá todo mundo afim? Porque talvez a campanha seja não tendo um tom, num tema que não te interessa. Se tá todo mundo ligado naquilo você não tá, mano, é melhor às vezes você não participar. Ou mestre, não tenta fazer a sua história e descer ela goela abaixo pros jogadores, sabe? Tipo, os jogadores têm que ter interesse, senão você não tem história. Tipo assim, senão foda-se o que você tá fazendo. Senão vai escrever um livro, tá ligado? É. Tipo, sei lá, vai fazer um filme. Sei que não é tão fácil assim, mas enfim. Sabe, tipo, mas porra, sabe, não vai. Não, RPG é uma mídia colaborativa. Então tem que ser bom pra todo mundo, mesmo, né? É, mano. Ah, não, a sua eu sinto que foi. Você fazia isso, né, de perguntar o que o pessoal tava curtindo. É. Assim, pra além de perguntar o que o pessoal tava curtindo, o que eu fiz muito é realmente dar autonomia pra vocês. Tipo assim, vocês tinham um caminho livre pra chegar no meu privado e falar qualquer coisa, propor qualquer coisa, e eu dava um jeito de encaixar. Tipo, não teve nada nesses 4 anos de campanha, nessas 2 campanhas, em todas as one-shots que a gente jogou, não teve nada que um jogador chegou pra mim e eu falei assim, é impossível isso acontecer, não tem jeito, não tem workaround, sabe? Tipo, por mais que não fosse exatamente o que ele pediu, a gente ia conseguir cavar ali pra ter alguma coisa que tenha a ver com o que ele quer e que fosse factível no universo que eu criei. Porque tem que ser bom pra todo mundo, de novo, né? Enfim. Então acho que isso realmente é uma coisa que é o meu principal drive enquanto mestre. É fazer com que os jogadores se sintam à vontade e que eu goste também do que tá saindo no final, sabe? Ah, mano, você conseguiu, meus parabéns. Mas. Ai, ai. Mas é isso. E assim, acho que a gente tem falado bastante assim dessa parte super madura da coisa e de lições de vida e tal. Mas, mano, às vezes você também é legal você entrar e você só fazer merda. Tá Não! ligado? Você, Super! você Desligar o entrar e cérebro. tu chega lá e você tem um personagem que é meio grosseirão e tu vai, sei lá, vai matar a velhinha da esquina e é bom. E agora tá todo mundo em apuros, tá ligado? Pra dar uma É. pimentada na, na situação. Não, total. Ou tipo, você vai ser um ladrão que vai roubar um bagulho e que a vagabundo vai. A cidade inteira vai querer tua cabeça. E você tem que dar um jeito de É. resolver essa situação. E tem assim, tem vários estilos de jogos dentro do RPG, né? Tipo, tem sessões que podem ser. Quer dizer, tem campanhas ou sessões que podem ter um tom mais investigativo, tem outras que podem ter um tom mais de combate mesmo, né? De porradaria, de você realmente se transformar num expert, ou, né, tipo, de como funciona a mecânica do jogo de enfrentamento, de combate, para que você consiga ser muito vitorioso nisso, né? Mas também pode ser um jogo muito, muito baseado em interpretação de fato, tipo assim, é um jogo que vai ter majoritariamente diálogo para resolução das coisas, para a história andar, que é a minha parte favorita do RPG, é a interpretação, mais do que combate, mais do que tem puzzles também que eu ia citar, além de investigação, tem puzzles, né, tipo, de fato raciocínio lógico, você conseguir soluções para problemas mais objetivos, sabe? Enfim, né? Para além de uma investigação, que é uma coisa mais broad, mais algo mais direto ao ponto, tem exploração, né? Enfim, você conhecer um lugar novo e tal, pensar para onde vai, aquela coisa toda, juntar recursos para fazer isso, sabe? Acho que vai muito da pegada da galera que tá querendo jogar, sabe? Ah, não, sem dúvida. É, bom, isso volta no que a gente falou, né, da liberdade da coisa, Sim. que para mim, de novo, é o ponto forte, né, além das interações com vocês, assim, fora do jogo e também da liberdade individual de personagem, eu acho que esse lance de você criar o seu caminho de novo, é impossível replicar num videogame, é Mas impossível, e impossível, você impossível. diria que a sua parte favorita também é a interpretação. Tipo,
Você tendo que segmentar Ah, essas caixinhas é, que eu mano. coloquei. Ah, É, meu mano, pô. Quer dizer, eu gosto de tudo, né? Mas a interpretação. É porque, assim, a interpretação ela tá sempre presente. Pode ser uma sim, sessão só sim, de sim. combate. Só de você falar alguma merda, tipo, você pode falar. Igual o Christian fazia isso muito, né? Por exemplo, ele ia bater numa porra de um rato e ele falava criatura ridícula, É, nananã, é. tá Aham. ligado? Enfim, aí você falou todos os exemplos que você deu, eu acho que a interpretação ela tá presente, né? Sendo uma investigativa, então, porra, posso falar, na última mesmo foi, né? Mas, A última enfim, foi tipo uma investigativa, realmente. foi, né? Assim, foi na pegada, né? A gente não estava Sim, sim. investigando, mas quer dizer, a gente até que tava, porque a gente tinha que descobrir onde estava Não, o negócio, né? eu acho que foi. Mas enfim, só que eu acho que a interpretação sempre que gera os momentos mais icônicos, né? Memoráveis, né? Eu acho que o Exato. combate tem muito essa capacidade também, de Mas, criar mas vai da memórias. interpretação, eu acho, tipo, quer dizer, não, não, não. É verdade, mas eu acho que também tem que Não, ter todo aquela mundo coisa que da joga cena. um sistema de RPG por um tempo tem aquela cena épica de combate que eles foram enfrentar um monstro absurdo, e, enfim, todo mundo tem, tipo, caralho, Tem, aquele mas só que, combate só de que, aí, só D&D, que até aí sabe? que entra. Só que aí até que entra. Você, pelo menos, faz isso, né? Eu não posso falar por todos, mas Sim. eu acho que isso é um negócio legal. Tipo, quando você fala pra pessoa que ela vai dar a porrada final ali pra finalizar o combate. Todo mundo faz a cinemática, né? Tipo, Uhum, uhum. que é a interpretação também. Sim, não, ela tá em tudo porque o jogo é role-playing game, né? Tipo, você tá o tempo todo interpretando mesmo. Mas assim, eu acho que. Eu acho que no fim do dia, acho que tem vários aspectos e até temáticas, né? Porque pode ser uma campanha que é mais voltada pra gênero, tô falando de gênero agora, não temática, mas de gênero de fato, que você pode ter, assim como em todas as outras formas de arte, né? Você pode ter uma coisa que é mais focada pro terror, tem uma coisa que é mais focada pro lúdico mesmo, tem uma coisa que é meio futurista, tem uma coisa que é mais pro suspense investigativo, policial, né? Tem uma coisa que é mais como é que fala? Nonsense e humor mesmo, né? Comédia. Pode ter um que é bem pesado, dark fantasy, bem, tipo assim, duro mesmo. Pode ter um de mistério, aventura, né? Ação, né? Então realmente, você pode explorar esses gêneros e pode ser tudo ao mesmo tempo também. Uma campanha grande te possibilita explorar vários desses temas, né? Uma sessão ser um pouco mais X, outra mais Y, né? Mais um tema tal, essa daqui tem mais mistério, essa daqui tem mais galhofa, essa daqui tem mais ação, enfim. É isso que torna a parada, tipo, tão legal. Essa mistura toda aí de gêneros, eu acho que é muito boa, porque aí sim, né, eu posso falar do videogame, porque isso tem também, tipo, nesses jogos, assim, Elder Scrolls que eu citei bastante, mas em todos os RPGs Uhum. tem um pouco, tipo assim, você vai pegando uma quest e todas vão ser de uma maneira diferente, assim, né, tipo, de novo, vou falar de Skyrim, que é, tipo, talvez o RPG mais famoso. Tipo, você tem a Guilda dos Guerreiros, a Guilda dos Assassinos, e é outra pegada total, né? Só que Sim. o RPG de mesa aqui, de novo, ele expande pra além disso, né? Não só, tipo assim, obviamente, a Guilda dos Assassinos vai ser diferente da Guilda dos Guerreiros, né? Tipo, porque um vai lidar das paradas de maneira mais bruta e o outro Uhum. vai fazer uma parada mais silenciosa, disfarçado e tudo. Só que você vai ter um set de coisas que você pode escolher. No RPG, você. A criatividade, como a gente já falou diversas vezes, é totalmente sua. E eu acho que é isso que torna algo mais divertido do que. Não é mais divertido é forte, né? Mas eu acho que é isso que dá o brilho pra ele. E é por isso que é algo que eu gostei tanto, assim, de cara. Porque Eu acho pode também. explorar esse lado. Como a gente já falou algumas vezes, né? Eu Mas é acho que é isso. isso. É uma mistura de criatividade com cooperação que faz com que seja uma forma de arte realmente muito única. Que você não vai experimentar mesmo com nada. A não sei que você, de fato, seja o ator numa peça de teatro. E mesmo assim, porque você tá seguindo um roteiro, sabe? Roteiro, é. Tipo, a não E um ser que roteiro seja um. muito mais. Um ator de improv, tá ligado? Talvez se você for um ator de improv, acho que seja a coisa mais próxima, mas ainda assim, acho que você no improv você não tá ali. Você tá ali pra improvisar, né? No RPG você não tá necessariamente pra isso, né? Você tá pra fazer algo porque você tá pensando já antes a respeito, e você vai ter que improvisar ali porque
tudo é imprevisível, mas tem uma base, né? Então, enfim, eu acho que é realmente Eu, muito único. eu queria falar de um defeito do. Não é exatamente um defeito, mas é um problema que o RPG às vezes causa. Uhum. Porque, né, como eu falei pra mim, a parte mais legal é a interpretação dos personagens e tudo. Só que o que acontece? Ali no meio da sessão e tal, você talvez vá ter ideia pra mais outros 4 personagens, tá ligado? E aí você vai querer jogar com mais de um. A gente teve na nossa mesa mesmo, o Paulo jogando com 2 personagens. É. E, enfim, mano, o ruim é que não dá pra ter tantas tipo assim, só se você tiver, porra, sei lá, 5 amigos mestres, Todo tá jogador de ligado? RPG, todo jogador de RPG tem pelo menos 3 personagens no bolso que ele quer muito jogar, tá Não, ligado? mano, não, e eu que fiz, é, eu que fiz não, mas eu que nesse período assim que eu tava jogando RPG, que também fui consumindo várias coisas com o Paulo, né, algo que eu falo bastante aqui no Fomos Invitados, assim, desse Uhum. esse período assim de coisas que eu assistia com o Paulo. Era insano, pô, porque eu assistia alguma coisa e falava, porra, eu podia fazer esse cara aí no RPG, ia ser irado, tá ligado? É, até pra às vezes quebrar um pouco da monotonia, porque assim, eu adoro a Briguita, não Não, mas trocaria cansa ela por outra mesmo. pessoa, mas tipo assim, imagina você, em toda situação, você tem que ser uma pessoa super otimista e que quer sempre fazer o bem pra todo mundo e fazer as coisas da maneira mais direta. Às vezes, sei lá, às vezes eu queria, porra, botar fogo numa casa só pra, só pra ver o que acontecer. Pô, parece uma coisa de Uhum. maluco, né? Mas tipo assim, só pra. Não é pelo mal de botar o fogo na casa, mas é só pra criar um. Uma Só pra cena. ver, só pra criar a cena, pra dar um caos ali, pra ver que vai. Como que. É até engraçado pra ver como é que o mestre vai tirar essa do bolso aí, né? Tipo. Tem muito jogador que é É, filho da puta e que o objetivo único dele é é ver o destruir. que o mestre vai conseguir fazer. E só com todo respeito, é muito difícil me colocar numa situação que eu não consiga sair. Ah, meu mano, me deixa interpretar o arco. Esse é um cano. Esse é nele que eu tava querendo falar. Não, mas Teve uma esse vez que a aí, gente. esse aí Fala aí, fala. quando eu mestrei, eu consegui até, mas foi uma mestrada de meme, né? Mas enfim. Não, e hoje em dia, a Brigitte é super show e tudo, mas sorte dela que eu ainda não tinha jogado Final Fantasy VII, porque hoje em dia eu teria feito uma outra personagem que também ia se dar muito bem com que assim, eu acho que ela poderia ter a mesma história com o Chris. Talvez Uhum. até combinasse um pouquinho mais, mas enfim, mas não fiz. Eu só queria falar disso, mas eu vou. Futuramente, não tão futuramente, mas futuramente eu vou falar bastante dessa pessoa aí. Mas Beleza. enfim, eu só queria deixar essa menção. Mas é isso, Bora. mano. Eu queria interpretar mais personagens. É foda. Dito isso, bora pra conclusão então? Vamos, vamos. Então, gente, para a nossa etapa final, espero que vocês tenham gostado aí do nosso programa sobre RPG, né? Mais especificamente RPG de mesa. Quem nunca jogou, quem já jogou uma vez, mas enfim, espero que tenha sido bom também para desmistificar um pouco. E quem jogou, eu espero que vocês tenham se identificado com muitas das coisas que a gente falou. Eu acho que realmente é um hobby que transformou muito a minha vida, me fez crescer muito como pessoa e me divertiu muito, acho que é o mais importante. Me divertiu muito. E ainda me diverte, né? Nas vezes que eu jogo, de vez em quando e tal. É, tomara que mais de vez em quando do que tal. É, Mas. adoraria. Pô, mano, não, vou falar aqui. Vou contratar. Se você aí tá querendo ganhar uns R$ 50 por mês, pra ser o mestre aí, Puta que a gente pariu. tá. Porra, eu faço de graça, porra. Mas aí também não tem a cobrança, né? Ó, se você não fizer uma sessão por mês, é rua. Ah, Sacanagem, a não, mas. rua, o cara com R$ 50 a Uns menos no 50 mês. reais. Pô, mané, quanto é que tá? O metrô agora tá o quê? 7,90? É, Sete e absurdo. noventa de volta, 14. O pastel é Dá umas 10. 4 passagens. Mano. Não. Se o cara tiver uma família inteira aí, porra, pra ele tá pegando o bico de mestre de RPG pra minha mesa, eu vou falar, mano, sei Só lá, vou dá mandar ida. um. Eu vou falar, meu mano, procura outra coisa. É. Para de mais. É, mas. Não, mas se você for mesmo, pode chamar. Mas brincadeira, não. Mas pô, é o que eu fiquei pensando. E é algo que eu já falei contigo, né?
Eu não sei, eu meio que queria mestrar, assim, algo, mas eu sempre fiquei meio tipo, porra, e sei lá, e se alguém me falar alguma coisa, não, mas a regra é assim, eu vou ficar tipo, tá ligado? Principalmente se for você, sobretudo, mas assim, sei lá, até se for Eu vou o evitar Gabriel fazer ou o isso, Paulo, que também são porque pessoas bem, bem eu só experientes. perturbo com regra quando é realmente algo muito. Eu perturbo com metagaming. Eu sou o mestre do metagaming. Não, Como se fair enough, fosse. eu também não curto. Não, assim, eu sou mestre do metagaming, mas não pra atrapalhar a interpretação do meu personagem, tipo, sobre algo que o Nicholas sabe sobre outro personagem, mas é mais sobre algo que o Nicholas sabe sobre o universo de Dungeons and Dragons, entendeu? Aí Uhum. eu sou um pouco metagamer, tipo, porra, bota uma porra de um bicho na minha frente que eu sei que se eu tiver a 5 Qual é a feet fraqueza do dele, dragão prateado? tipo assim, que se eu tiver 5 feet dele no final do meu turno, eu vou fazer o L, tá ligado? Eu não vou ficar, tipo assim, foda. Ah, E eu já aviso pra galera, esse cara aí, Tá com uma cara cuidado. diferente. É, ele. Então eu sou esse metagamer, mas eu não sou um metagamer, tipo assim, que eu não gosto disso. Não, mas Mas, sabe o que que mas, é? tipo assim, eu não sou um metagamer, tipo, porra, eu sei que o personagem de fulano vai estar fazendo tal coisa, então agora eu vou fazer outra. Não, eu não sou muito desse, não. Não, então, mas aí que tá. Quer dizer, aí que tá não, na verdade não é tão relacionado ao que você ia falar, mas né, voltando no que eu tava falando de semestre, assim, eu acho que eu iria querer de início fazer uma parada curta, talvez, tipo, 3 sessões, sabe? Tem que ser Algo assim, assim. tem que ser assim. É, 3 sessões. Enfim, assim, eu sou uma pessoa que eu jogo, como eu falei aqui diversas vezes, né? Bastante coisa. Eu acho que mas eu não iria querer pegar nenhuma história pronta assim e só readaptar, sei lá, mudando o nome de cidade ou de qualquer coisa assim, não. Mas eu queria pegar um conceito, né? Eu falei, tipo. Eu falei daquele jogo, né? Disco Elysium, assim. A premissa do jogo é que tem um cara morto, assim, e tal, e você tá lá pra investigar a parada. Tipo, eu poderia fazer algo assim, só que levar a história pra outro lado total, mas só ter essa premissa. Isso. Tipo assim, tem, Sim, sim. tem, tem, uma, tem um cara morto ali numa cidade, você e a Pari, né, que eu chamo você, o João, o Gabriel, o Matheus e o Paulo e o Christian. Vocês estão lá pra solucionar o caso. Por exemplo, né, aí obviamente eu faria de um jeito pro D&D e tal, e faria ser bem diferente do jogo, mas eu não sei, eu penso que seria muito legal fazer assim um negócio desses, mas sei lá, só É, quis comentar eu disso. gosto desse tipo, eu gosto de mistério, assim, eu faria uma campanha mais É porque eu nessa acho que vibe. é porque eu acho que irritou tanto. E assim, eu acho que na nossa. Pô, mané, eu tinha que ter falado tudo isso no último corte, né? Mas o. Tudo bem. Mas o. Eu acho que essa última aí foi tão sucesso, pelo que falaram comigo, né? É, e Pra galera que tá entendendo assim, depois de a gente ter jogado, tipo, 4 anos de campanha, eu parei 6 meses, 8 meses, que a última sessão foi lá em dezembro, a gente tá gravando isso aqui agora em agosto. no final E de dezembro. aí, literalmente, no dia 1º de agosto, não, no dia 3 de agosto, não, dia Foi primeiro um de agosto, sábado, foi o primeiro, foi uma, eu acho que foi uma foi. sexta, não, foi uma sexta. Não. Ah, é sexta, verdade, verdade. A gente jogou uma one shot, uma sessão única que eu mestrei pra eles e, tipo assim, é uma história de início, meio e fim dentro daquelas mesmas horinhas. A gente não vai ter que se juntar semana que vem pra continuar a história. Então, enfim, e aí aparentemente foi um grande sucesso. Aparentemente não, realmente o pessoal gostou, Foi, quem jogou. foi. É. E assim, eu acho que até hoje a sessão referência foi uma que você sabe qual é, né? Foi aquela Uhum. terceira sessão que você fez. Infelizmente o Gabriel não participou dessa. Porque foi realmente bastante tempo. Foi da primeira campanha e tudo, A né? Mas mítica aquela que. campanha. Pois é, que foi aquela que foi a primeira vez na minha vida que eu vi o pessoal pedindo pra campanha ir mais tempo, porque tá, que quem dera acontecesse mais vezes. Essa última foi quase isso. A gente ficou muito tempo jogando e a galera não ligou. Não, foi uma maravilha, mano. Porra, foi Eu ótimo. fiquei emocionado também. Mas eu lembrei que isso é tudo passageiro, que não vai ser assim uma campanha. Ok, Thiago do Ídolos. Tá ligado? Eu logo me dei um banho de água fria, me botei no meu lugar. Mas Enfim. mas será que se. Não, mano, Será eu que sei se. como vocês são. A escassez gera demanda, Não, mano. não, veja bem. Não, claro, mas isso eu acho que isso é com tudo, né? Claro, sim, É, é. eu sou um conceito econômico pra explicar RPG. Mas, Acho que mas isso é com eu tudo, tô sim, falando. ceteris paribus. Exato. Mas o que eu ia falar é que, tipo assim, sei lá, poderia ter uma sessão a cada 2 meses, só que nova, tipo. Mas eu sou meio. Mas é um Eu trabalho do tenho cara. eu tenho uma tendência em querer construir uma historinha
que me Mas, pega. pô, mas eu acho que assim, como a gente já teve uma campanha bem grande, né, da Brigitte e tal, eu acho que agora, sei lá, você poderia fazer, tipo, side story, uma história em Bebemberg, tá ligado? Que já teve, né, que foi aquela do Ragnar que a gente fez, mas enfim, sabe? Uma história em Baldur's Gate pós-destruição Concordo. da FAB, tipo, two shot, foda. A Pacata Ruby Grove. Cadê? Cadê o Zé Gotinha? Cadê o Zé Gotinha? Que o Bolsonaro mandou embora. Cadê o nosso amado Zé Gotinha? Cadê o Zé Gotinha? Não, cadê a Pacata Ruby Grove? Cadê o Kids on Bikes? Cadê Olha só, o Fábula você. Última? Cadê Não, não, o. você não deve me perguntar nada disso. Você deve me Mas eu tô perguntar sobre deixando aqui Ruby Grove. pra ver se alguém assistiu essa porra. Cadê o Gabriel sendo mestre? O Gabriel é um excelente mestre. Nunca mestrou pra mim. Porra. Brincadeira. É, Ele, inclusive, é, tá com um podcast novo aí do Gabriel. vai Quer dizer, lançar é amanhã. amanhã, Quer só que, dizer, só que quando a gente lançar já vai ter lançado, né? já vai ter Mas enfim. lançado. É. É, a gente vai até Mas avisar aí pra rapaziada, gente, que assistam o qualquer, o eu vou podcast do avisar pra nossos concorrência amigos. pra fugir, viado. Sacanagem. Brincadeira, né? Nem tem Nossos concorrência, mas a amigos gente faz isso aqui. que acho que é bem na vibe da nossa vibe aqui, só que dá do jeito deles, claro, mas é bem na vibe de ser algo de, pô, conversar e tal, trocar ideia. É super legal o Não, programa eu tô deles. animado pra ver amanhã, mano. Tô animado. Também tô animadíssimo pra estreia. Eu tô Enfim, animado também pra ouvir a sua recomendação, mano. ah, tá. Poxa, que bom que você disse isso. A minha recomendação, cara, ela tem um pouco a ver com o tema que a gente trouxe aí de RPG, claro, só que é mais de um jeito pra fazer com que a pessoa realmente entenda um pouco, a pessoa que nunca teve noção desse universo e tal, se conectar, e aí eu quis até trazer mais de uma recomendação. Pra você que não sabe, né, como funciona uma campanha de RPG, tem várias campanhas online, né, que foram gravadas e tudo mais, e eu recomendo que você, se você tiver interesse, né, então por isso que a recomendação vai depender do interesse da pessoa. Se você tiver interesse em saber como é jogar, né, um jogo desse, eu recomendo você assistir a qualquer campanha que esteja no Critical Role, né? E aí eu vou dar um destaque à campanha que a gente já fez tema aqui no Fomos Invitados, que é a Lenda de Vox Machina, né? Que é uma campanha que eu já vi um corte ou outro, que é bem bacana e que eu acho que é a melhor maneira de entender de fato como funciona. Mesmo, como funciona mesmo. Agora, se você quiser só se encantar um pouco pelo universo mas sem estar muito preocupado nas regras, eu recomendaria você ouvir qualquer Nerdcast de RPG, qualquer um. Tem muita pós-produção envolvido, né? Então fica bem diferente do que uma campanha realmente é, né? Eles cortam toda a parte de rolamento, né? Enfim, mas né, na edição, mas é muito legal para você conhecer esse universo e ver pessoas interpretando. Acho que ali você vai estar muito mais vendo isso. E no Vox Machina você vai estar vendo muito de tudo, assim. Ali tem tudo. E é isso, e assim, eu acho que obras que tratam disso também é legal. Acho que tem um episódio no Gumball, aquele desenho que eles jogam RPG de mesa, que é Ah, super. mas tem vários. Tem do Bob Esponja, você lembra? Tem do Bob Esponja, É. vai falar dele também. É que o de Gumball é muito bom. Tipo, ele é bem accurate. E outro lugar que é bem accurate também, é bem divertido quando eles jogaram, é em Stranger Things também, né? Tipo, fizeram bem do jeitinho que era, pelo menos, né, o modelo mais clássico do D&D. E, por fim, eu tô recomendando uma par de coisa, né? Mas é porque é um universo vasto, né? Um gênero quase que a gente tá aqui discutindo. Mas por fim, se você quiser entender um pouco sobre a história um pouco da lore de Dungeons and Dragons, né? Da infinita lore de Dungeons and Dragons, assistir o filme que saiu, né? De Dungeons and Dragons. Eu super recomendo. É um filme de aventura bem legal, assim, né? Que realmente você não precisa saber de RPG para consumir, mas eu acho que talvez te dê uma curiosidadezinha de querer explorar mais um pouco do universo de D&D em particular, né? O filme de D&D é bem, bem bacaninha, assim. E a tua, Augusto? Qual que é a tua? Ou as tuas? Mano, então, falei muito de jogo, né? Não vai ser nenhuma surpresa pra ninguém. É. Mas na verdade, assim, eu tenho. Vão ser duas, né? Uhum. Porque, assim, a que eu acho que mais encapsula tudo que a gente falou aqui é
sem surpresa pra ninguém que conhece Baldur's Gate 3, né? E pode ser o 3 mesmo, assim. Eu, por exemplo, nunca joguei o 1 e o 2. Eu quero jogar, eu já sei até de algumas coisas interessantes em relação a alguns personagens que aparecem e que No me deixaram 3. bem curioso pra jogar. No 3, exato. Uhum. Mas eu ainda não joguei, vou estar nesse processo. Mas eu acho que o 3, assim, pra começar, vai ser o melhor pelo gráfico, né? Pelo. Enfim, porque é mais novo, tá mais otimizado e tudo, né, Uhum. pra essa nova geração. E é muito bom, tipo, é maravilhoso. Eu acho que ele te dá plena oportunidade, assim, de você viver uma aventura de RPG sem necessariamente ter que ter todo esse compromisso, né? Porque às vezes você, sei lá, às vezes você tá curioso, mas você não tem amigos que querem jogar, ou que podem jogar, ou né, que tem essa disponibilidade, ou que até querem, mas ninguém quer ser o mestre, tá ligado? Uhum. Uhum. Nesse caso aqui, você já tem o mestre pronto, que tá no jogo, o jogo já tá pronto, e é um jogo que tem bastante essa questão das escolhas, é um jogo que tem bastante personagens ali, você pode jogar com todos eles também, É bem né, legal mesmo. pra sentir a vibe da coisa. E você E pode você tá, interpretar e o seu você cara de várias tá formas. também conhecendo o universo de Dungeons and Dragons, né? Exato, que é exatamente, porque é justamente no universo de Dungeons and Dragons, né, diferente de outros RPGs. Um dos Inclusive, vários universos, né, dos Dungeons and Dragons. Que tem vários. não, mas Você já sabe. é porque tem outros que são outras coisas total, tipo Warcraft, né, tipo, é outra coisa inteira. Não, Warcraft não é o universo de D&D, pô. Não, então, não, exatamente, é outro universo. Ah, Tipo, é isso sim, que eu tô não, falando. O Baldur's Gate total, é. o Baldur's Gate ainda tá nesse âmbito, né. Uhum. Eh, e é isso, assim. Só que por que que eu vou ter outra recomendação? Porque é um jogo de turno e eu sei que isso é uma parada que não é pra todo mundo, né. Por exemplo, o que já foi convidado aqui no Goto Talks, o Christian, é uma pessoa que não gosta de jogo de turno, não gosta. Uhum. E tudo bem, tá ligado? Mas enfim, então, de início, assim, pra quem não tem tanta familiaridade com já com o jogo no geral, talvez até um jogo de turno, ou com D&D de tabuleiro, ou com videogames, né, tipo, num todo, pode ser Uhum. que seja um negócio meio complicado de início. Não é tão complicado, tipo, é bem de boa, mas, sabe, Sim, sim, digamos, sim, alguém sim. não jogou, tipo, se eu desse pra minha mãe jogar, tá ligado? Tudo bem que o outro, tudo bem que a minha outra recomendação também, se eu desse, não ia ser tão bom, mas você entendeu, né? Uhum. É, enfim. Então, assim, se você quer aprender mesmo e tudo, eu acho que Baldur's Gate 3 é o melhor pra isso. Mas se você que só quer ter uma experiência um pouco mais livre, até na questão de classe, né? Porque Baldur's Gate você escolhe uma classe e tal, que eu acho legal pra você ter a experiência, mas se você só quer ter uma experiência mais aberta, Skyrim é o jogo pra isso, cara. É o jogo. E teve o remaster do Oblivion, né? Esse ano até que Uhum. lançou. E, e eu não joguei o remaster, mas eu já joguei o Oblivion original e é ótimo também. Eu adoro, adoro, adoro Oblivion. Mas eu não sei, eu acho que Skyrim tem coisas assim que cativaram uma geração. Pode ser, eu não sei como seria uma pessoa que nunca jogou nenhum dos dois jogar os dois hoje, como seria, mas eu escuto de pessoas que eu conheço que só jogaram Skyrim, que não, sei lá, tipo, jogaram o remaster do Oblivion e até curtiram, mas falam que não é a mesma coisa, tipo, não passa a mesma emoção Uhum. que Skyrim. Não é o meu caso, tá? Eu até gosto um pouco mais de Oblivion do que de Skyrim, mas eu Uhum. acho que Skyrim é muito de boa. Você entra lá, o seu personagem, você tem muita flexibilidade com o personagem que você quer criar e tudo, e não é no mundo de D&D, né, como eu tava falando, que é o caso Sim. de Baldur's Gate, mas ainda tem toda uma pegada, é um pouco mais low fantasy em comparação ao D&D, é, mas É. tem dragão, tem elfo, tá ligado? Tem magia, tem todos esses elementos e você, sabe, você é bem livre ali e é uma gameplay bem mais fácil, porque você só não é de turno, né? Você só anda e bate e você pode jogar stealth também, enfim, você tem liberdade nessas coisas, mas é uma gameplay mais que o pessoal tá mais familiarizado hoje, eu acho. Uhum. Então, se Uhum. alguém no planeta nunca jogou, Skyrim é um ótimo jogo, eu acho, de RPG. Boa. Eu acho que as nossas recomendações, assim, elas podem até ir meio gradativas. Eu acho que você pode jogar Skyrim e assistir o filme de Dungeons and Dragons para uma experiência bem soft para ver se você curte a ideia. Gostou? Você pode ouvir o podcast, um Nerdcast de RPG. Achou legal?
você pode acompanhar uma campanha do Critical Role no YouTube e jogar Baldur's Gate 3. Porque são coisas que realmente são muito já próximas de viver uma experiência de jogar uma campanha. E aí você realmente é isso que você quer, mano. Manda uma mensagem no Zap pra gente, pra você Manda, mestrar a nossa mesa. manda uma mensagem no WhatsApp pra gente pra você mestrar nossa mesa. É isso aí. Por favor. E agora o meu anúncio final do episódio. Não, mentira, Augusto, não tem anúncio, não. Porra, deu pra acreditar, deu pra acreditar. Deu. Você gerou um bom Deception aí. Na classe também é de dificuldade era bem baixa. É porque eu já tava. Era tipo um Você gerou 10. com vantagem, né? Eu E já aí tava eu com, tenho, com eu a tenho um QI expectativa. absurdo. Pois é. Ai, Ué. ai. Pergunta, Mas Nick, aí. pro mestre, Oi. como funciona a magia, Zona da Verdade? Então, eu não vou saber te explicar no detalhe agora, mas basicamente o que eu sei é que tem como o indivíduo que está castando ela falar a verdade ou a mentira, dependendo do resultado que ele tire no dado dele. Entendeu? Entendi. E se ele Entendi. passar, ele vai poder continuar mentindo, sem você saber. Ele pode estar falando a verdade também, mas é como se ela não tivesse funcionado. Não sei, algumas pessoas não explicariam dessa forma, né? Mas aí eu É, tenho certeza que isso não vai ser um problema muito grande pro futuro. não, agora Não. já foi. Não é como se esse indivíduo também fosse cair numa zona da verdade, né? Mas enfim, tudo bem. Afinal, o primeiro nome dele foi Nautrel ou foi Touma? Foi neutral. Ah, cara. É isso, pessoal. É isso, antes que. Porque senão fudeu. Se não fodeu. É, gente, assim, eu. A qualquer momento eu volto a mestrar com alguma outra coisa aí, vamos ver. E a gente vai começar a Abraço. gravar aqui e postar. Mas se vocês É, quisessem, avisem aí. A gente só precisa fazer, né? eu não vou me dar esse trabalho porque eu já vou ter muito trabalho se eu for mestrar, mas se alguém. Fica à vontade, Augusto, pra gravar. Ah, pode deixar. Mano, se aquele negócio do Windows G funcionasse, eu teria feito, né? Mas, enfim. Funciona, mano. É que fica muito É que grande não e aí pegou. dá merda. Não, mas não pegou o som, lembra? Só pegou no do Paulo naquela vez. É, mas então pode ser alguma configuração do seu PC, porque o Windows G pega som, eu já fiz. Em É, chamada, tipo, enfim. Mas, whatever. é. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado pela atenção. Valeu, galera.